Não, Manelzinho? Tá bom. Tá bom. Com certeza. Com certeza. Com certeza. O projeto de lei 115/95 foi aprovado. Em segundo turno, com 17 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 7 deputados ausentes. Declaração de voto da deputada Lúcia Carvalho. Declaração de voto da deputada Lúcia Carvalho. Magela pediu para eu entrar Você outro. não quer? Eu votei sim, deputado Daniel Marques, na sua proposição, que dispõe sobre a participação do servidor de carreira nas comissões de sindicância. Agora, gostaria que o deputado tivesse, pelo menos, nos informado, e eu agora informo, que a matéria está contemplada integralmente na 8.112/1990. Então, eu voto a favor, porque eu não sou contra a lei dos servidores públicos, só que o senhor apenas repete e salienta um detalhe que é importante, mas já está contemplado em lei. A presidência responde a pedido de direito de resposta do deputado Daniel Marques, indeferindo, ao mesmo tempo que solicita que as notas taquigráficas retirem do pronunciamento do deputado Marco Lima o termo palhaços. Estão em discussão os itens número 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Estão em discussão todos estes itens. Não havendo quem queira discutir, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 31 da ordem do dia. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, deputado João de Deus. Senhor presidente, eu solicito de Vossa Excelência os bons préstimos para que faça constar na ordem do dia de hoje uma moção de minha autoria que sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal, em caráter de urgência, a construção de lombadas da via LJ2 no setor QNL de Itaguatinga, onde esse que vos fala reside, e a moção também de aplauso ao humorista Jô Soares pelo livro Xangô Black Street. Vou entregar aí nas mãos de Vossa Excelência. A presidência analisará. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 31 da ordem do dia. Discussão e votação da redação final do projeto de resolução número 04/95, que estabelece o Dia da Saúde Pública a ser comemorado pela Câmara Legislativa Federal. Autor, deputado Amaninha. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto da redação final do projeto de resolução 04/95. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Cauim. Solicito a dispensa da leitura da redação final para a votação imediata. A presidência dá como lida e coloca em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação em processo simbólico. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovados, ou melhor, os deputados que votarem pela aprovação da redação final do projeto de resolução 04/95 permaneçam como estão. Está aprovado. A presidência indefere as solicitações de inclusão de moções na sessão de hoje. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 32. Discussão e votação das moções 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, todas de 1995.
Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando as moções referidas. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Lá, Manelzinho. Vamos lá, gente. O próximo é o requerimento. Deputado Benedito Tavares. Sim. Deputado Cafu. Ausente. Deputado Zé Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Mabiri Deus. Sim. Deputado Vilipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José de Cordeiro. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevam. Ausente. Deputado Manuelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Dilon Aires. Sim. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Pinel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rainha, sim. Deputado Rodrigo Lemberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Sim. Deputado Rodrigo Lemberg, sim. Rodrigo. Deputado Zé Ramalho. Rodrigo. Sim. Deputado Magela, sim. Deputada Maninha. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Cafu. Sim. Que projeto? Que projeto? É, né? Sacaneando é você. As moções foram aprovadas com 19 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 5 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário, aliás, retifico o resultado da votação do projeto de lei 105/95 em segundo turno. O projeto foi aprovado com 16 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 8 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item 34 da ordem do dia. Votação do requerimento 479. Digo. Votação do requerimento 482, que requer a retirada do PL 069/91, que dispõe sobre a escolha em eleição direta de diretores das unidades de ensino público, urbanas e rurais do Distrito Federal, de autoria da deputada Lúcia Carvalho. Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando o requerimento 482/95. Votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benedito Tavares. Sim. Deputada Cafu. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Não. Deputado Daniel Marques. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Mudança de voto. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Deus. Sim. Deputado Filipelli.
Sim. Deputado João de Deus Antunes. Digo, João de Deus Carvalho. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Benel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Lemberg. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado José Ramalho. Sim. Deputado Magela. Sim. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Tudo de uma vez. Estou botando. Do item tal ao item tal, estou em discussão. Indeferir. O requerimento 482/95 foi aprovado com 18 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 6 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Mensagem do senhor Cristóvão Buarque. Tenho a honra de submeter a soberana apreciação da Câmara Legislativa o anexo projeto de lei que estabelece condições sobre prestação de serviços de limpeza urbana no Distrito Federal por associações e por sindicatos de trabalhadores de baixa renda. Mensagem do senhor Cristóvão Buarque. Tenho elevado a honra de comunicar a Vossa Excelência e sancionei o projeto de lei 792 que dispõe sobre a alienação de lotes ou parcela de terras públicas no Distrito Federal e de outras providências, que se converteu na lei de número, não existe, publicado no DOF do dia 20 de novembro de 95. Proposta de emenda de lei orgânica, Antônio Cafu, inclui o capítulo dos negros no título da ordem social e do meio ambiente. Projeto de lei do Estevão dispõe sobre a prorrogação dos contratos de concessão e remuneração de uso para espaço de bens públicos que especifica no Distrito Federal. Projeto de lei, deputado do Estevão, dispõe sobre a prorrogação dos contratos de concessão e remuneração de uso para ocupação de bens públicos específicos localizados na região administrativa 15, Recanto das Emas. Projeto de lei do Estevão dispõe sobre a reserva de área para estação elevatória federal. Projeto de lei, deputado do Estevão, dispõe sobre a prorrogação de contrato de concessão de autorização de uso para espaço de bens públicos que especifica localizado na região administrativa 14, São Sebastião. Projeto de lei, deputado do Estevão, dispõe sobre o local de instalação do Juizado Especial de Administrativo de Brasília, Área 1, criado pela Lei 9.099, de 26 de setembro de 95. Projeto de lei, deputado do Estevão, dispõe sobre o local de instalação do Juizado Especial de Administrativo do Gama. Projeto de lei do Estevão, dispõe sobre o local de instalação do Juizado Especial da Região Administrativa de Candangolândia. Projeto de lei do deputado Manuel de Andrade, dispõe sobre o funcionamento de lojas de conveniência, impostos e combustíveis e outras providências. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão, dispõe sobre o funcionamento de carga e descarga da área do Distrito Federal e de outras providências. Projeto de lei, deputado Luiz Estevão, dispõe sobre o local de instalação do Juizado Especial
na região administrativa do Lago Sul. Projeto de deputado Estevam dispõe sobre a utilização de área pública para funcionamento rotativo nos comércios locais da Asa Norte e Asa Sul. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, dispõe sobre o local de instalação do Juizado Especial da Região Administrativa do Lago Norte. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, dispõe sobre o local de instalação do Juizado Especial na Região Administrativa de Itaguatinga. Projeto de deputado Luiz Estevam, dispõe sobre a instalação do Juizado da Região Administrativa de Braslândia. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, dispõe sobre a localização, instalação do Juizado Especial na Região Administrativa de Sobradinho. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, dispõe sobre o local de instalação do Juizado Especial na Região Administrativa de Planaltina. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, dispõe sobre o local de instalação do Juizado Especial na Região Administrativa de Paranoá. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, dispõe sobre o local de instalação do Juizado Especial na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante. Projeto de deputado Luiz Estevam, dispõe sobre o local de instalação do Juizado Especial na Região Administrativa de Ceilândia. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, dispõe sobre o local de instalação do Juizado na Região Administrativa do Guará. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, dispõe sobre a instalação do Juizado Especial na Região Administrativa do Cruzeiro. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, dispõe sobre o local de instalação do Juizado Especial na Região Administrativa do Samambaia. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, dispõe sobre o local de instalação do Juizado Especial na Região Administrativa de Santa Maria. Deputado Luiz Estevam, projeto de lei, dispõe sobre o local de instalação do Juizado Especial da Região Administrativa de São Sebastião. Projeto de lei, deputado Luiz Estevam, dispõe sobre o local de instalação do Juizado Especial na Região Administrativa do Recanto das Emas. Projeto de lei, deputado Dona Aire, dispõe sobre a regularização das licitações coletivas localizadas na área SRI 2 do HFA e da outra providência. Projeto de lei, deputado Luiz Tavares, altera a lei 762 de 12 de setembro de 94, que autoriza o parcelamento de áreas destinadas à explotação do setor de expansão econômica de Sobradinho, na região administrativa de Sobradinho e da outra providência. Projeto de lei, deputado Renato Rainha, dispõe sobre o parcelamento de débitos fiscais do ICMS. Projeto de lei, deputado Renato Rainha, dispõe sobre autorização ao fechamento com grades das áreas verdes frontais, posteriores e laterais aos órgãos residenciais do setor QNJ, na região administrativa de Itaguatinga. Projeto de lei, deputado Renato Rainha, dispõe sobre autorização para o fechamento com grades e a construção de cobertura das áreas verdes frontais e laterais das edificações de habitação coletiva no setor QNJ. Projeto de lei, deputado Renato Rainha, dispõe sobre a alteração da destinação de gabarito dos lotes residenciais que especifica em Itaguatinga. Projeto de lei, deputado Renato Rainha, dispõe sobre a moratória aos desempregados nos contratos de financiamento para aquisição de casa própria pelo Instituto de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, IDAB. Projeto de lei, deputado Renato Rainha, dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação de informações relativas à saúde pública no Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Manuel de Andrade, indicação do deputado Manuel de Andrade, sugere ao governo federal a duplicação da avenida do contorno do setor oeste, do Gama e da outras providências. Indicação do senhor Manuel de Andrade, sugere ao governo federal a construção de quartéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na cidade satélite do Cruzeiro. Projeto de lei, doutor Carrefour, dispõe sobre o dia 20 de novembro como dia de comemoração ao Zumbi dos Palmares, no Distrito Federal. Projeto de lei, deputado doutor Carrefour, institui normas e políticas para a superação da discriminação racial no Distrito Federal e de outra providência. Projeto de lei, deputado doutor Carrefour, dispõe sobre a identificação dos veículos da frota do Sistema de Transporte Público Coletivo Federal.
Moção do deputado Adão Aires. Solicita a Câmara Legislativa Federal o encaminhamento de manifestação ao Governo Federal, ao Governo Federal, reivindicando seja adotadas providências no sentido de doar ao Governo do Distrito Federal a área de terra ocupada pelos blocos residenciais contígua ao Hospital das Forças Armadas, HFA, denominada SRI 2, localizada na região administrativa 11. Moção do deputado Tavares. Repudia o tratamento dispensado pela Varig ao deficiente físico Ricardo Aires Ferreira Dias e seu pai. Moção do deputado Lacerda. Reivindica ao Poder Executivo a criação de linha de ônibus no transporte público federal com o seguinte itinerário: Gama do Bandeirante, Rural Ponte Alta, Norte, Núcleo Rural Casa Grande, Gama. Moção do deputado Zé Edmar. Reivindica a providência do Poder Executivo do Distrito Federal para prorrogação do prazo de vigência dos contratos temporários para a limpeza pública do Distrito Federal. Requerimento, deputado Luiz Estevam. Requeiro Vossa Excelência, nos termos do artigo 108, inciso 6 do Regimento Interno, a retirada do projeto de lei 536/95 de minha autoria, que autoriza o Governo Federal a prorrogar a vigência de benefícios constante do artigo 2 da Lei 884, de 12 de julho de 95. Requerimento, deputada Maria José. Requer tramitação conjunta dos projetos de lei 227, 521 e 786, todos de 1995. Requerimento, deputado Rodrigo Lemberg. Solicita que seja retirado o projeto de lei 735/95. Requerimento, deputado Rodrigo Lemberg. Requer tramitação conjunta dos projetos de lei 178 e 368, todos de 95. Requerimento, deputado José Edmar. Requer, nos termos do artigo 106, inciso 15, do Regimento Interno desta Casa, o retorno à ordem do dia de sessão extraordinária do PL 201, que cria o Parque Ecológico Recreativo José Kubitschek. Requerimento, deputado Luiz Tavares. Requer afastamento para representar a Câmara Legislativa do Federal nos encontros internacionais sobre pessoas portadoras de deficiência. Requerimento, senhor presidente da CCJ, da forma do disposto pelo relator dessa Comissão de Constituição e Justiça, deputado Cláudio Monteiro, no parecer PL 923 e 257, apreciado e aprovado na reunião ordinária de 16 de outubro, próximo passado, e requer a Vossa Excelência seja, primeiro, desapensados PL 923 e 257, e segundo, apensados o PL 923 e 1375. Nem sei, rapaz, não estou nem sabendo. Estou só lendo o requerimento. Requerimento, deputado Luiz Estevam. Solicita a tramitação conjunta dos projetos de lei 971 e 763. Requerimento, deputado Luiz Estevam. Solicita a tramitação conjunta dos projetos de lei 1507 e 048. Requerimento, deputado Luiz Estevam. Solicita a tramitação conjunta dos projetos número 183 e 750. Requerimento, deputado Luiz Estevam. Solicita a tramitação conjunta dos projetos de lei 626 e 749. Projeto de lei do deputado Antônio Cafu cria as comissões internas de estudos do meio ambiente, CIEMA, nas escolas da rede pública do DF. Projeto de lei do Antônio Cafu cria a comissão composta de membros do Executivo e Legislativo e da sociedade civil para reestudar a área territorial do Distrito Federal. Projeto de lei do Antônio Cafu dispõe sobre o dia 20 de novembro como dia de comemoração a Zumbi dos Palmares no Distrito Federal da Providência. Projeto de lei do deputado Antônio Cafu cria o programa de proteção, assistência e auxílio às vítimas e testemunhas de violência e infrações penais.
Projeto de lei, deputado Xavier, cria a região administrativa do Vale do Amanhecer e da outra providência. Deputado Xavier, moção, reivindica a construção de quadra de esporte próxima às QR 519, 521 e 523 de Samambaia. Moção do senhor deputado Jorge Cauí Peniel Pacheco, reivindica ao Departamento de Trânsito a permissão de estacionamento de veículos automotores para usuário do Senai, Colégio Leonardo da Vinci e Maria Auxiliadora, Clube do Congresso, Sistel e Confederação Nacional das Indústrias, na extensão das vias situadas entre as quadras 702, 703 e 902 e 903 Sul. Moção do deputado Jorge Cauí. Sugere ao administrador geral de Brasília a delimitação de um estacionamento alternativo para os usuários do Senai, Colégio Leonardo da Vinci, Maria Auxiliadora, Clube do Congresso, Sistel e Confederação das Indústrias, situados entre as quadras 702, 703, 902 e 903. Requerimento do senhor João de Deus. Requer, com fundamento no artigo 106, inciso 8º do regimento interno dessa casa, a retirada do requerimento número do 472, de minha autoria, que requer o voto de aplauso ao humorista João Soares, por seu livro, O Xangô de Backstreet. Moção do deputado João de Deus Antunes, Carvalho, sugere manifestação da Câmara Legislativa Federal junto ao Poder Executivo, solicitando providência em caráter de urgência no sentido de construir lombadas na via LJ2, setor QNL, Taguatinga Norte. Moção do deputado João de Deus sugere ao Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, solicitando providência no sentido de conceder elogio ao capitão QOPM, Weber Gutenberg Collier e sua equipe do Regimento de Polícia Montada Erni Coni dos Santos, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, por ter resgatado Carolina Dias Leite e Marcos Chiesa, sequestrados naquele estado. Moção do deputado João de Deus, hipoteca voto de aplauso ao humorista Jô Soares por seu livro, O Xangô de Backstreet. De novo. Vou ler 4 vezes. Já mandaram 4 vezes para mim. Senhor presidente, pela ordem. Só quando o deputado concluir as leituras. Proposta de emenda à lei orgânica do deputado Geraldo Magela. Acrescenta ao artigo 3º do título 1 da Lei Orgânica Federal, o inciso 10. Requerimento do deputado Tadeu Filipelli e outros requer a transformação do grande expediente da sessão ordinária de 6 de dezembro de 1995 em comissão geral para a concessão do título de cidadão honorário de Brasília ao jornalista Luiz Gutenberg. Moção do deputado Cafu sugere manifestação da candidatura federal, reivindicando que adote as medidas cabíveis para a punição dos crimes de racismo. Esta presidência convoca sessão extraordinária para imediatamente após esta sessão, para discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 879/95, que dispõe sobre a prestação de serviço de limpeza urbana no Distrito Federal por associações e por sindicatos de trabalhadores de baixa renda. Autor executivo local. Com a palavra, o deputado Benício. Senhor presidente, e senhoras e senhores deputados, eu venho a essa tribuna com o maior prazer para comunicar que a doutora Marília de Ávila e Silva, assessora legislativa desta Casa, foi aprovada no concurso público para juiz do Distrito Federal. Isso
demonstra o nível dos servidores desta Câmara Legislativa e o rigor dos concursos que realizamos, que efetivamente selecionou os melhores. Parabéns à doutora Marília. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Cafu. Eu gostaria que fosse incluso nos anais da casa o caderno especial que circula na edição de hoje do Correio Brasiliense, que faz um estudo, um diagnóstico, e em função da data, está aqui um caderno especial Zumbi, 300 anos, herói da resistência. E da mesma maneira, queria que a chamada da primeira página, um dia de luta da consciência negra do Correio Brasiliense de hoje, fosse para os anais dessa casa. E eu, inclusive, queria, nesse momento, congratular-me com a editoria, a diretoria do Jornal Correio Brasiliense pelo trabalho que circula hoje na edição do Jornal Correio Brasiliense. A presidência acata e solicita a ata e súmula que faça os registros anais da casa. Consulto aos senhores inscritos do grande expediente se algum parlamentar fará uso da palavra. Não havendo quem queira. Com a palavra, o deputado Odilon Aires. Não. Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a presente sessão. Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito que o deputado João de Deus indique relator pela Comissão de Constituição e Justiça. Não havendo nem o presidente nem o vice-presidente, indico a deputada Maninha pela Comissão de Constituição e Justiça. Solicito o presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças que faça a indicação de relator. Senhor presidente, o projeto será relatado pelo presidente da comissão. Solicito que o deputado Jorge Cauí indique relator. Indico o deputado Cafu para relatar o projeto. Passo a presidência ao deputado Manuel Andrade. Ouvida a deputada Maria José a oferecer parecer pela Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei em discussão. Senhor presidente, solicito permissão para fazer o meu parecer oral. Permissão concedida. Parecer da CCJ em relação ao projeto número 879 de 1995, que dispõe sobre a prestação de serviço de limpeza urbana no Distrito Federal por associações e por sindicato de trabalhadores de baixa renda, mensagem 195/95, gabinete do governador. Senhor presidente, não encontramos nenhum obstáculo de constitucionalidade e, portanto, por se tratar de um projeto de interesse social, nós estamos considerando o projeto como sendo um bom projeto que vai resolver, inclusive, uma questão social colocada por todos os servidores da área de limpeza urbana. Nós consideramos, então, o nosso voto é favorável à aprovação do projeto. Em discussão, o parecer do relator. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ocupo esta tribuna, senhor presidente, para demonstrar a coerência do PMDB, a coerência dos deputados que aprovaram no governo passado
o convênio da Nova Cap com os trabalhadores da Nova Cap para fazer limpeza e conservação em Brasília, dos jardins. E este convênio, tão discutido aqui na Câmara, que originou, inclusive, uma lei, a 409, que assegurava o emprego daqueles trabalhadores. E o Partido dos Trabalhadores, naquela época, entrou pedindo a demissão de 8 mil servidores, justamente em represália ao governo passado. E eu agora quero dizer, como deputado, como integrante do governo passado, sou a favor da legalidade deste convênio. O senhor governador encaminhou para cá essa mensagem que nós estamos autorizando a legalidade da contratação dos senhores. E nós vamos, sim, votar a favor de todos os trabalhadores. Agora, dentro do princípio da coerência. Porque, no passado, eles denunciaram na Justiça, pediram a demissão de 8 mil trabalhadores na capital federal da República. Simplesmente porque o Partido dos Trabalhadores estavam querendo concurso público para a limpeza urbana. E nós agora entendemos que o caminho correto é este, através do convênio com as associações e o sindicato. Mas quero fazer um alerta. Ao assinar o convênio, tem que colocar uma cláusula que o SLU terá que pagar um salário digno para vocês. Não um salário de esmola. Não um salário que está sendo dado agora para fazer demagogia, para fazer apologia com o trabalhador. Terá que pagar também todos os direitos trabalhistas. Terá que pagar todos os direitos trabalhistas. Terá que respeitar a legislação federal no tocante ao menor. E aí que eu quero trazer para vocês. Denunciei sim e tenho denúncia mais contra o SLU. Eu não denunciei aqui o Sindicato dos Carroceiros. Eu não denunciei aqui as associações dos carroceiros. Até porque, se tivesse que ir para uma briga mais avançada, teria que questionar se o sindicato foi constituído com a finalidade de prestar serviço de limpeza urbana ou de fiscalizar a atividade do carroceiro. Porque o sindicato, sim, é um órgão criado, é uma instituição, uma entidade criada para fiscalizar a atividade da sua categoria e não para prestar serviço de limpeza urbana. E nós agora estamos concedendo, através de uma lei votada aqui na Câmara por todos os deputados distritais, amparando, sim, a situação dos senhores. E não um contrato bilateral feito ilegal pelo governo. Este contrato não tem amparo jurídico nenhum. Esse contrato estava expondo os senhores, e nós já temos notícia que uma senhora foi atropelada em Ceilândia. Nós temos notícia que tem pessoas aí demitidas. E com base em que demitiu? Com base em que admitiu? Com um contrato unilateral. Então eu faço um apelo ao governo, que aqueles demitidos serão readmitidos a partir de agora, com todos os seus direitos e vantagens. Muito obrigado. Em discussão, deputada Maninha, ao mesmo tempo devolvo a presidência da deputada Magela. Senhor presidente, senhores deputados, companheiros da galeria aqui presente, eu gostaria aqui de fazer um registro e recolocar, como se diz na linguagem popular, o ponto nos is. Vamos dizer aqui o que está acontecendo nesse momento. Este projeto de lei, que foi encaminhado hoje pelo Executivo, é o resultado de uma negociação estabelecida entre a Secretaria, a Sematec, o SLU, através do seu presidente, o companheiro Luciano, o Sindicato dos Carroceiros, as associações que os representam, para que se chegasse a esse texto, garantindo que daqui em diante possa se firmar convênios com este sindicato e essas associações para que os trabalhadores prestem serviço no SLU. Eu gostaria de dizer que o convênio a que estão se referindo, que foi rompido pelo governo, isto não é verdade. O que aconteceu
é que os senhores foram contratados em caráter emergencial no período da greve, com tempo determinado. E o governo se preocupou que, após esse tempo, nenhum servidor fosse parar no olho da rua. E é por isso que, preocupado com a situação social dessa cidade, o governo está gerando, através desse convênio, 2.000 empregos, que serão todos eles ocupados por aqueles que têm direito. Esta lei que vai ser sancionada pelo nosso governador é uma lei que vai atingir o trabalhador de baixa renda através das suas cooperativas e não abrir margem para que se firme acordos com grandes empresas na área da limpeza e do serviço de limpeza do Distrito Federal. Eu gostaria também de dizer o seguinte: em nenhum momento pairou alguma dúvida do nosso governo em se saber se deveria ou não firmar esse convênio. E é por isso que os senhores vão sair hoje daqui, tendo a garantia que o governo democrático popular, encabeçado pelo governador Cristóvão Buarque, quer a geração de empregos nessa cidade. Este governo está, sim, preocupado com o trabalhador e coloca aqui dentro, inclusive, o presidente do SLU, o nosso secretário da Sematec, para que esse projeto pudesse ser votado e aprovado hoje em regime de urgência. E nós queremos dizer que a bancada do PT esteve presente nessa negociação. A companheira Lúcia Carvalho, o companheiro Cafu, o companheiro Marco Lima, eu, os companheiros do PPS, que é o companheiro Cláudio Monteiro, o Zé Ramalho do PDT, o João de Deus do PDT, Rodrigo Hollenberg pelo PSB e todos os demais deputados. E gostaria de, por último, registrar o seguinte: nós percebemos que havia uma alteração a ser feita nesse projeto. E, de comum acordo, todos os deputados aqui presentes assinaram a emenda para que o projeto saísse melhor aperfeiçoado. E é por isso que hoje todos vão votar neste projeto. E vocês sairão daqui garantido o convênio que será sancionado pelo governador Cristóvão Buarque. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra o deputado Beniel. Eu gostaria que Vossa Excelência apenas informasse se existe algum item regimental que estabelece prazo diferenciado para discussão entre matéria em regime de urgência e matéria normal, para a gente poder agilizar o processo de votação, que eu acho que os servidores que estão aqui querem ver a votação, e a gente poderia sintetizar melhor os pronunciamentos para irmos rapidamente à votação. Com a palavra, a presidência vai verificar, enquanto isso vai conceder a palavra, alertando que o tempo é de 2 minutos e meio. Com a palavra, o deputado Filipene. Com a palavra, o deputado Filipene. Com a palavra, o deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria que, eu não vou usar o mesmo tempo usado pelo orador anterior de 3 minutos e 20, mas gostaria que o meu microfone não fosse desligado como das outras vezes. Eu quero dizer a vocês que nossa bancada faz oposição com seriedade. Com seriedade. Quando vem um projeto de interesse da comunidade, quando vem um projeto que atende aos interesses dos servidores, nós vamos apoiar e vamos votar sim, porque nós temos um carinho especial por aqueles que estão desempregados, pelos carroceiros. Eu, como administrador regional de Planaltina, dei todo o apoio aos carroceiros, fizemos os currais comunitários para que eles pudessem continuar desenvolvendo a contento os seus trabalhos, e vamos apoiar vocês, para que vocês tenham o direito de trabalhar. Então, dentro do esquema de oposição responsável, nós damos apoio a esse projeto. Agora, o governo não tem dado atenção para os outros colegas, futuro colega de vocês, do SLU, da Fundação Zoobotânica, do SSTI, do Jardim Botânico, do Jardim Zoológico,
das administrações regionais à administração direta, que até hoje não deu o mesmo tratamento igualitário às outras categorias e está querendo cortar o ponto de todos os servidores que estiveram nos 9 dias de greve. Isso não é democracia e nós não aceitamos esse tratamento desigual para determinadas categorias de servidores públicos do Distrito Federal. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores agora servidores legalizados do SLU, realmente nós ficamos, é importante, veja só, nós poderíamos votar contra esse projeto, ou contra vocês até. Por quê? Porque foi feito isso escondido, ilegalmente, não tinha nenhum respaldo da Câmara para se fazer essa contratação. Depois o governo contratou e depois demitiu. Então estava tudo errado. Aí partiu de uma denúncia que o governo reconheceu a obrigação de legalizar o convênio de vocês. Agora vai ser legal, vai ser lei. E agora nós queremos que seja garantido. Eu acho que esse salário de R$150 é muito pouco. Tem que ter um salário digno para o servidor do SLU, que agora vai ser legalizado. Não tem nada mais escondido, não tem mais nada feito na surdina. Agora é lei, vocês terão um convênio legalizado, autorizado pela Câmara e sancionado pelo governo. Eu quero dizer que vocês estão de parabéns. Valeu a luta de vocês. Através da luta, da coragem, da conquista de vocês, agora o convênio vai ser legal. Ninguém mais pode acusar vocês. Eu poderia até contribuir para colocar 800 pessoas na rua, 800 pais de família. Mas depois a minha consciência ia ficar pesada. Ele dizia, olha, você contribuiu. Por quê? Porque o governo não ouviu você, porque o governo não comunicou com a Câmara. Agora tem 800 pais de famílias passando fome. E a minha consciência, com certeza, não ia ficar tranquila. Por isso, quando eu soube, olha, está demitindo 800 pessoas, nós temos é que legalizar, dar apoio para 800 pais de família que quer o pão de cada dia. E é isso que agora vocês estão acabando de conseguir. A vitória da legalização do convênio de vocês. Parabéns! É isso mesmo! A luta continua! E só vocês só estão tendo vitória porque vocês se uniram. E tiveram coragem de buscar os seus direitos. E nós queremos agora garantir que o salário não seja R$150. No mínimo R$300. É o que nós queremos. Muito obrigado. A presidência informa aos deputados que a solicitação do deputado Peniel Pacheco é de que, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 135, em discussões de regime de urgência e sessão extraordinária, a metade do tempo para discussão. Com a palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Senhores parlamentares, companheira deputada Maninha, servidores desta casa, companheiras e companheiros da SLU aqui presentes. É muito interessante a gente ouvir aqui a deturpação de fatos. Eu estava aqui na legislatura passada, quando o governo Roriz aprovou uma lei que dava o direito do contrato temporário ficar, por exemplo, na Fundação Educacional, que é uma área que tem concurso anualmente, 4 anos, renovado por mais 4 anos, ou seja, quase que perpetuava contratos temporários. Esta lei é que o PT questionou e está correndo na justiça e nós temos todas as condições de ganhar, porque feria frontalmente a 8.112, a lei do servidor público. Essa lei que nós estamos votando hoje é uma lei que inova, porque reforça a organização de vocês, mostrando que os convênios podem ser feitos através das associações e dos sindicatos de luta, mostrando que sindicato é para isso, reforçando a organização de cada um, mostrando que um sozinho se quebra, mas que um feixe é forte. É isso que vocês demonstram hoje aqui e é o que nosso governo pretende respeitar, valorizar e sedimentar e consolidar a organização popular, para
que os governos passem, mas que a conquista fique. E algo legal, votado por todos. E não a lei que estavam tentando aprovar, que, aliás, votaram de uma maneira ridícula, porque nós tiramos o quórum naquela época, esperaram o deputado chegar, foram buscar um deputado, eu me lembro muito bem dessa votação, para dar 13 votos aqui. Uma lei que consolidava contratos sem concurso individuais e não coletivos, como é a proposta que agora foi consolidada pelo Governo Democrático Popular, através do representante maior Cristóvão Buarque, do nosso secretário do Meio Ambiente que está aqui, companheiro Chico Floresta, dos deputados de situação e de todos os deputados que concordam com a proposta apresentada e discutida com todos vocês. Parabéns, especialmente porque vocês estão organizados. Em discussão. Com a palavra o deputado Pirineus. Quem vai embora? Vai embora, não. Senhor presidente, caros colegas, eu venho a essa tribuna primeiro para cumprimentar a todos vocês que vêm à Casa do Povo e eu fico feliz. Feliz de estar aqui podendo votar um projeto que vai atender a necessidade de uma categoria que, desde o primeiro dia do meu mandato, a partir de 1991, eu venho à tribuna defendendo. É de nossa autoria o projeto que cria os currais comunitários. Lutei em defesa para que associações fossem criadas em toda a cidade satélite. Coloquei emenda em toda a cidade satélite para criar, contribuindo com vocês, os currais comunitários em defesa da categoria. Agora eu vejo nessa casa um projeto que eu tenho que elogiar, sim. E nós não vamos criticar aquilo que é correto. Tem que elogiar o projeto, tem que elogiar aqueles que lutaram por vocês e quer tornar realidade que vocês participam, aquilo que vocês sempre participaram, foi a construção da capital do país. E nesse momento, através das associações, entidades suas, possa realmente estar vinculado a um órgão que é fundamental para a sociedade, que é o SLU. E vocês possam, junto com o trabalho da família, possa realmente contribuir e sempre continuar contribuindo com o desenvolvimento da nossa capital. Parabéns para vocês, parabéns para a Câmara Legislativa. Com a palavra o deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de pedir ao deputado Cláudio Monteiro, se eu pudesse usar a palavra aqui. Obrigado, deputado. De dizer aqui que eu acho interessante essa questão do convênio que está sendo votado agora. Eu me lembro bem dos discursos acalorados, quando nós trazíamos para o plenário assuntos semelhantes a convênios, e, obviamente, a gente não via essa boa vontade por parte da então bancada de oposição para aprovar os convênios. Diziam, inclusive, um deputado colega nosso entrou com ação de inconstitucionalidade dos convênios, que é o deputado Pedro Celso, e que hoje tramita no Supremo uma ação sobre esse assunto. Obviamente, eu creio que quando muda o governo e mudam os, vamos dizer assim, os integrantes do governo, muda-se também muito daquela mensagem que a gente via no governo através da oposição do governo passado. Eu quero crer que isso é uma evolução, eu quero crer que isso é um trabalho de melhorar aquilo que se criticavam, hoje estão trazendo para votar, e pela unanimidade da Casa nós votaremos a favor dos convênios. E quero dizer que a iniciativa é louvável, porque vem ao encontro daquelas pessoas que já trabalham e que já têm a sua atividade em cada cidade satélite, proporcionando a todos os moradores um trabalho
digno e que possa se orgulhar de participar da limpeza das cidades em que vivem e também da organização das associações dos carroceiros, do sindicato. Então, eu parabenizo não só o convênio que está sendo firmado, como parabenizo também a todas as pessoas que estão envolvidas, porque nós defendemos o emprego e vamos defender de todas as formas. Sejam 2.000 pessoas, sejam 100, sejam 500, sejam quantas pessoas forem. O importante é que a gente possa gerar emprego para resolver o problema da minimização do desemprego no Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Miqueias Paes. Tu és o próximo. Senhor presidente, senhores deputados, eu pedi a palavra principalmente para exaltar algo que eu considero extremamente importante nesses convênios, nessa proposta de convênio. A gente sabe de experiências de convênios anteriores, mas sabe também que essas experiências eram de forma individual, ou seja, podia-se contratar individualmente as pessoas. O que se propõe agora é que, a partir das entidades organizadas, a partir das associações que aglutinem essa força e que essas associações não fiquem devendo favor para o governo, porque normalmente é o que acontece quando se oferece emprego via governo, é que é ter as pessoas na mão. Você quer ter o domínio dessas pessoas para que amanhã ou depois ela seja obrigada a votar em você. E essa é a diferença básica. A partir do momento que a entidade for responsável, essa entidade é que terá que responder por esses trabalhadores, e não deputado A, B, C ou D. E essa é a grande diferença. E é por isso que incomodou algumas pessoas, e é por isso que vocês quase perdiam o emprego recentemente. Porque não interessava transferir o poder para a entidade de vocês, para a organização que vocês fizeram e que lutaram com muita vontade para poder organizar. Parabéns a vocês por estarem nessa luta e continuem assim. Não permitam que deputado A, B, C ou D seja dominante do trabalho de vocês, mas que a categoria de vocês organizada é que venham buscar e venham lutar pelos direitos que vocês têm. Não. Com a palavra, o deputado Manuel Andrade. Já foi lixeiro, já foi... Meus prezados amigos das galerias, trabalhadores, para nós do PMDB é uma alegria muito grande estar participando dessa discussão. Porque a vida inteira defendemos a geração de empregos. E muitas vezes, desta tribuna, invocando a lei civil e a lei trabalhista, eu defendi a contratação de mão de obra. Eu defendi. E defendi em grande escala que o governo possa contratar aqueles que estão sonegados à marginalidade, aqueles que estão encostados sem ter espaço para o trabalho. Naturalmente, que eu gostaria de votar um projeto não só para 800 pessoas, mas para 8.000, 80.000 pessoas, se fosse possível, para gerar mais empregos, para acabar mais com essa fome miserável que está batendo a porta de cada um de vocês. Eu gostaria, senhores deputados, e aí o PMDB está defendendo, que vocês não venham receber apenas R$150, mas que vocês ganhem 300, 400 ou 500 reais. E para isso, conte com o PMDB. Nós vamos defender um salário digno para vocês. Porque a atividade é insalubre. A atividade é penosa. Eu estive em Ceilândia ontem, andando de rua por rua, e eu vi o quanto sofre aqueles que procuram limpar a cidade. E sabe por que eu digo isso? Porque iniciei minha vida em Brasília, trabalhando de faxineiro no Hotel Nacional. Trabalhando lá no Hotel Nacional de faxineiro. Eu sei quanto é custoso e doído você limpar a sujeira que os outros deixam. É por isso que essa categoria merece respeito e merece salário, para compensar o sofrimento.
isso, meus amigos, e eu quero desafiar aqui, quem duvidar, vou trazer minha carteira profissional e trazer aqui 200 testemunhas, se for preciso, para provar, porque não sou um granfino, não. Tem alguns bacanas que não sabem o que é sofrer. Vocês sabem, porque enfrentam a chuva, o sol, o calor e o frio. Por isso, meus amigos, que o PMDB vai votar com vocês. E nós vamos brigar para aumentar para 8 mil, para 80 mil e triplicar o salário de vocês, porque vocês merecem. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Luiz Estevão. Esse é um dos candidatos. Minhas caras amigas e amigos aqui presentes nesta sessão da Câmara Legislativa e que vieram aqui buscar o resgate do direito ao emprego, do direito à cidadania. Eu quero dizer o seguinte, no início deste ano, quando saiu publicado na imprensa que o governo ia demitir quase 8 mil conveniados, imediatamente nós, na época, deputados do Partido Progressista e do PMDB, hoje todos no PMDB, saímos na defesa do emprego daquelas pessoas. Por quê? Porque entendíamos que uma cidade com quase 130 mil pessoas desempregadas, nós não podíamos aumentar o número de desempregados. Nós tínhamos que vir para cá trabalhar para diminuir o número, para arrumar emprego para as pessoas. Porque todo mundo tem que ter direito ao trabalho, todo mundo tem que ter direito de ganhar o pão com o suor do seu rosto. E é com muita alegria que eu venho hoje aqui participar da aprovação desse projeto, colaborando nas emendas que visam justamente impedir que outras pessoas, que não as associações ou os sindicatos de vocês, possam ter direito a prestar esse serviço para o SLU. E eu quero dizer uma coisa também, da maneira como o projeto ficou aqui com as emendas, até o serviço de coleta de lixo com caminhões amanhã pode ser das associações e dos sindicatos de vocês. Então, o que nós estamos dando aqui, com as emendas que foram feitas ao projeto, era o primeiro passo para colocar o serviço de limpeza urbana do Distrito Federal na mão dos trabalhadores. É o processo de democratização da prestação de serviço. Porque se vocês é que trabalham, vocês é que prestam serviço, é justo que amanhã ou depois esse serviço seja feito exclusivamente com vocês. E se Deus quiser, com o trabalho de vocês, nós vamos ter uma cidade mais limpa, nós vamos ter uma cidade mais humana. E nós vamos ver, com a graça de Deus, o serviço de limpeza urbana do Distrito Federal, pela primeira vez em todo o Brasil, ser todo ele feito por terceiros. Ou seja, por vocês, pelos trabalhadores, organizados em cooperativas, associações ou sindicatos. Continuem nessa luta, porque muito em breve vocês vão ser donos do SLU do Distrito Federal. Parabéns a todos. Com a palavra, o deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, amigos do SLU presente, imprensa, hoje vocês do SLU estão tendo a demonstração de seriedade dessa casa. Todos os deputados são favoráveis quando um projeto de lei é bom e que beneficia a comunidade. Eu estou achando, senhor presidente, que o governo está agora voltando ao tempo de governo Roriz, olhando os mais necessitados, fazendo o programa do governo passado, de olhando aqueles que ganham menos, dando condições. Senhor presidente, eu quando era administrador do Gama, o presidente do sindicato dos carroceiros, que tinha lá, que era chamado Paulo do PT, ele nunca foi carroceiro e tinha alergia para o cavalo. Vocês vejam bem, depois eu fiquei conhecendo e que trabalhei conjuntamente com ele, que está aqui presente, camisa azul ali na frente, Olavo Teixeira. Esse homem dinamizou os carroceiros em todo o Distrito Federal, dando união, dando condições que os carroceiros pudessem estar juntos. O primeiro triturador para o sindicato, quem deu de presente fui eu, não foi, Olavo? E há um ano atrás, nós previmos que havia necessidade dos carroceiros de Santa Maria entrar no serviço de limpeza. Foi ideia de Olavo, não foi ideia de governo nenhum, passado e nem presente.
Olavo é que nos trouxe essa ideia. Agora vejam bem, há um ano atrás, 1 ano e meio mais ou menos atrás, Olavo já pensava dessa forma. E eu fiquei muito admirado quando eu vi o administrador de Santa Maria, um jovem médico, trabalhador, homem sério, iniciou em Santa Maria serviço junto com os carroceiros. Ele deu o primeiro passo. Então, aqui presente, eu faço as minhas homenagens ao administrador de Santa Maria, que teve a coragem de dar apoio a vocês. Essa ideia, a implantação, a legalização, está nas mãos também desse jovem médico, chama Dr. André Luiz. Obrigado. Com a palavra, o deputado José Edmar. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus amigos, carroceiros, eu quero dizer uma coisa, hoje é um dia de muita alegria, porque a gente vê discutindo o assunto das carroças, que até então era tida na sociedade como entulho, como se atrapalhasse. Não, ninguém nunca considerava as carroças. E eu quero aqui lembrar uma coisa. Eu acho que o dinheiro que se pagava para o caminhão os caminhões contratados pela Nova Cap dava para pagar umas 100 carroças, viu? Hoje, com muita alegria, eu quero parabenizar o governo Cristóvão, que traz essa ideia, põe as carroças na rua para fazer a limpeza urbana. Temos aí mais de outras contratações que virão, e eu quero dizer, a garantia do povo humilde, trabalhador, mais fraco, e que realmente fizeram com que, primeiro, as cidades satélites estão tendo uma limpeza excelente, boa, e graças a vocês, carroceiros. Parabéns pela luta, parabéns pela conquista e parabéns ao governo Cristóvão por essa proposta tão rápida, tão imediata, que soluciona o problema grave que vocês estão sentindo nesses últimos dias. Muito obrigado, senhor. Com a palavra, o deputado Marco Lima. Senhor presidente, senhores deputados, companheiros das galerias, é com muito prazer que vocês vêm aqui a esta casa hoje, lotam essa casa e vão sair daqui hoje vitoriosos, com certeza vão sair daqui hoje vitoriosos. E eu quero botar uns pingozinhos nos i aqui de novo, mais uma vez ser chato nessa tribuna. Teve parlamentar que veio aqui há uns dias atrás fazer denúncia e exigir que companheiros menores, que às vezes trabalhavam com vocês para sustentar a sua família, fossem demitidos. Que é um absurdo ter um menor trabalhando na SLU. É um absurdo o menor trabalhando como conveniado. Então teve isso. E eu quero dizer uma coisa aqui bem clara. Veio aqui parlamentar dizer que quem vai lutar pelo seu salário aumentar para 400, 500, R$1.000, 80 mil reais, como foi falado aqui. Uma tremenda demagogia. Eu quero que vocês compreendam isso. Uma tremenda demagogia. O que o Joaquim Ruiz fez no governo passado? Para que vocês tivessem a liberdade, tivessem seu emprego, tivessem seu salário justo. O que ele fez? O que a bancada que apoiava ele na Câmara passada fez para vocês, trabalhadores? Para os demais segmentos de trabalhadores de Brasília. Exatamente como está falando aqui o meu amigo João de Deus. Deu foi cheque-lote, sucateou a segurança pública, botou várias pessoas desempregadas por falta de recursos, por falta de uma política para se tratar dignamente o trabalhador de Brasília. E agora, muito democraticamente, vem o nosso governo democrático, popular, na pessoa do seu governador, e vai sim dar autonomia para as associações, para os sindicatos, serem os verdadeiros donos da SLU, verdadeiros donos do Serviço de Limpeza Urbana de Brasília. E isso é a conquista, companheiros, de vocês que foram à luta, souberam sim mostrar a força de vocês, como está aqui hoje. Hoje, sobe todo mundo nessa tribuna para falar bem, elogiar, pedir aumento abusivo, falar que vocês vão ganhar R$10.000. Mas isso, eles não falavam quando era governo, quando tinha autonomia para fazer isso. Não falavam isso.
E hoje sou oposição, vem aqui falar em aumento, falar em dignidade. Tempo encerrado. Então, companheiros, eu quero que vocês entendam isso, mas entendam mesmo essa política que muitas vezes, de forma sacana, passa para vocês. Muito obrigado e até a vitória. Com a palavra o deputado Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, prezadas companheiras e companheiros do SLU, em nome do cidadão comum, quero prestar a solidariedade a essa categoria que presta um serviço fundamental à nossa cidade. É por causa de vocês que nós temos hoje, a cada dia, uma cidade cada vez mais limpa. E quero dizer que essa é uma preocupação que tenho desde o início do meu mandato. A Câmara Legislativa aprovou projeto de minha autoria na semana passada, que certamente contribuirá para a melhoria da limpeza pública no Distrito Federal. E o governo da Frente Brasília Popular é isso. É um governo preocupado com a limpeza pública, mas, sobretudo, preocupado com os trabalhadores pequenos como vocês, que têm espaço nesse governo e têm condições de, com dignidade, construir uma vida melhor para vocês mesmos e para suas famílias. Parabéns! Continuem unidos, que através dessa união vocês vão conquistar mais espaço nesse governo, porque esse é efetivamente um governo democrático e popular. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria simplesmente de ser objetivo na minha falação e colocar para os amigos que aqui estão que eu me recusarei, até por uma questão de respeito aos senhores e senhoras que estão aqui, eu me recusarei a transformar vocês em bandeira de luta política. Eu acho que nós não estamos aqui travando uma guerra entre... Vocês estão aqui simplesmente como espectadores de uma decisão da Câmara. E eu não vou permitir que vocês sejam utilizados como elemento para uma discussão de briga de política partidária. Eu acho que vocês merecem ouvir o sim desta casa. E vocês deveriam até ser poupados de certos gestos que vocês sabem. São muito mais briga política do que necessariamente preocupação em atender reivindicações de segmentos da sociedade. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, o meu voto é sim. E eu acho que o meu voto fala mais do que as minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Filipe. Um palanque desse, pô, cheio de gente assim, ó. Tá doido, rapaz. Senhor presidente, senhores deputados, amigos do SLU. Parece que o deputado Cláudio Monteiro quer fazer alguma comunicação, senhor presidente. Senhor presidente, posso retomar o tempo? Obrigado. Seria extremamente importante recordar essa luta dos companheiros do SLU, dos amigos do SLU. Na quinta-feira, fomos surpreendidos aqui por um grande grupo de garis, de funcionários do SLU, de trabalhadores do SLU, que buscaram essa Câmara, esta casa, assustados, angustiados, humilhados por uma demissão unilateral pelo SLU de quase 800 trabalhadores sem qualquer tipo de aviso. Naquele momento, pacientemente, ouvimos um grupo de trabalhadores que procurou o nosso gabinete, encaminhados pelo Batista, que a amizade nossa vem lá de São Sebastião e que testemunha aqui o trabalho que ele faz naquela cidade. Onde que foi exposto a angústia de todos aqueles trabalhadores. E mais ainda, a forma que estava sendo feito, debitando da mesma forma que foi debitado agora por um outro deputado, culpa ao Odilon por ter feito uma denúncia e ter acarretado isso. Imediatamente pegamos o telefone,
Ligamos para o Luciano, superintendente do SLU, que confirmou por telefone, inclusive alguns trabalhadores que se encontravam no meu gabinete, que tinha sido uma simples coincidência. Que aquela denúncia em nada havia contribuído para qualquer demissão. E isso foi dito para trabalhadores que se encontravam